Uma decisão histórica que pôs fim a um troca-troca de partidos até então comum entre os políticos brasileiros. Fidelidade partidária é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF de hoje. Você vai rever a decisão de outubro de 2003, onde por 8 votos a 3, o plenário do Supremo decidiu que os mandatos dos parlamentares que trocam de partido pertencem às legendas. Com a decisão, os chamados políticos infiéis podem perder o mandato. O termo fidelidade partidária no direito eleitoral trata da obrigação que um político deve ter com seu partido. Eles não podem se desvincular da legenda para o qual foram eleitos, sob pena de perderem o mandato. Mas, apesar da regra, na prática, desde a redemocratização do Brasil nos anos 80, a troca de partidos após a eleição tinha se tornado corriqueira. Até a decisão do Supremo sobre fidelidade partidária, os políticos ganhavam as eleições por um partido e depois migravam para outra legenda. Muitas vezes você tem um determinado prefeito, um determinado vereador ou deputado que ele fica prejudicado em função de determinadas composições partidárias naquela localidade e o obriga a mudar de partido. Essa seria propriamente a principal causa. Evidentemente, existem alguns partidos que fazem uma cooptação desses parlamentares para que aumentem as bancadas, principalmente no Congresso Nacional, para que esses partidos venham a ter um aumento no fundo partidário anual. Fidelidade partidária é a base para que os partidos, no geral, tenham capacidade de caminhar com firmeza, com determinação, e é a forma mais adequada do eleitor, da população, da sociedade, do cidadão, acompanhar o desenvolvimento das ações daquele que ele elege, naquele em que ele votou. Ter fidelidade e ter capacidade de discernir entre um programa e outro, um projeto e outro projeto, entre compromissos que tenham clareza, começo, meio e fim. No dia 4 de outubro de 2007, o Supremo Tribunal Federal pôs um ponto final no assunto e conseguiu frear o troca-troca de partido. Os ministros decidiram que o mandato pertence aos partidos políticos ou às coligações e não aos candidatos eleitos. Os políticos que se desfiliarem da sigla, sem motivo justo, terão mandato cassado e serão substituídos por seus suplentes. A norma passou a valer para trocas feitas depois do dia 27 de março de 2007, data em que o Tribunal Superior Eleitoral se manifestou sobre o assunto em resposta a uma consulta do então PFL, atual Democratas. Daqui para frente, desde 27 de março para frente, você tem uma regra onde o parlamentar tem o compromisso com o seu partido. Quem votar contra o programa do partido perderá o mandato. Nós teremos o direito de ir ao TSE recuperar o mandato daquele que ou saiu ou que votou contra a direção do partido. O caso chegou ao Supremo com o julgamento de 3 ações propostas pelos partidos políticos de oposição, PSDB, PPS e Democratas. As legendas registraram baixa de 23 parlamentares que, depois de eleitos, trocaram de partidos. Ingressaram com mandado de segurança no STF contra o ato da mesa diretora da Câmara, que descartou devolver aos partidos os mandatos dos deputados desfiliados. As 3 siglas se basearam na decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que o mandato pertencia ao partido ou à coligação e não ao candidato eleito. A fidelidade partidária foi julgada no Supremo num período que se tornava comum o troca-troca de partidos. O ano era 2007, o mês, setembro, pouco antes do fim do prazo para os candidatos às eleições municipais de 2008 mudarem de legenda. De acordo com informações da mesa diretora da Câmara, na época, entre janeiro e setembro de 2007, 46 deputados já haviam trocado de partido.
Entre os argumentos para as mudanças de legenda estavam a incompatibilidade com os ideais do partido, resistências ou perseguições internas. Nós vivíamos um período desavergonhado de troca-troca partidário. Era algo que, do ponto de vista legislativo, não tínhamos encontrado nenhuma solução para evitar. Ao contrário, dentro do legislativo até existiam aqueles que queriam incentivar essa prática, porque era a prática dos parlamentares. E é uma prática que, infelizmente, coincide com uma tendência no Brasil do adesismo. Qualquer governo consegue as maiorias, não precisa mensalão, não. Normalmente há uma tendência dos políticos de aderirem aos governos. E para isso vivia o troca-troca partidário como uma coisa muito natural. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que mandato é do partido e não pode ser moeda de troca foi algo de fundamental, porque consolidou pelo menos aquilo que vinha das urnas. Você votava num partido, elegia parlamentares por aquele partido e depois perdia. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, você pelo menos consolidou a vontade das urnas. A democracia pressupõe uma população, cidadãos de uma maneira geral, que escolhem entre partidos pessoas que nos partidos vão cumprir o programa que aquele eleitor escolheu. Na medida que não há fidelidade, na medida que não há compromisso com os programas e os partidos não tendo compromisso com os programas, não têm compromisso com nada, o eleitor vota e não sabe depois em quem votou e não sabe depois para quem cobrar, ou o que cobrar. É uma grande desordem que está na raiz da fraqueza das instituições, especialmente das instituições parlamentares, ou seja, das câmaras municipais, das assembleias estaduais, da Câmara Federal e do Senado. No primeiro dia de julgamento sobre a fidelidade partidária, o plenário do Supremo foi reservado aos advogados das partes. Todos os envolvidos no processo puderam manifestar os seus argumentos, inclusive as defesas dos deputados que trocaram de partido, os chamados infiéis. Na primeira sessão, no dia 3 de outubro de 2007, o primeiro a falar, o ministro aposentado do Supremo e ex-ministro da Justiça, Paulo Brossat, defendeu a devolução dos mandatos para os partidos Democratas e PSDB. Ele afirmou que o mandato é partidário porque ninguém pode ser candidato sem partido. Ninguém pode ser candidato no Brasil se não estiver alistado. Ou estarei dizendo bem verdade, senhor juiz. Ninguém pode ser candidato se não estiver filiado a um partido. Estarei eu a dizer alguma inverdade? Mais do que isto, na Constituição está expresso que são condições de elegibilidade o alistamento e a filiação partidária. A opinião pública é vária, é múltipla, é movediça. E os partidos servem para lhe dar organicidade na medida em que são capazes disto. De modo que, hoje, aquela velha tese segundo a qual o eleito é eleito pelo povo, não é eleito pelo partido, deixou de ser um dogma. Mas especialmente no Brasil não é. O artigo 45, que diz que a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcionado em cada estado, em cada território no Distrito Federal. Os partidos políticos no Brasil são entidades de tal relevância que hoje estão ao lado do presidente da República, ao lado do presidente do Senado, ao lado do presidente da Câmara, ao lado do procurador-geral. Em seguida, o presidente nacional do PPS, deputado Roberto Freire, ocupou a tribuna do Supremo para defender a legenda. Ele também ressaltou que o voto é dos partidos e não dos candidatos, e disse que a decisão da Suprema Corte deve valer para quem já trocou de legenda, e não apenas para as trocas futuras. Um primeiro passo é a decisão de que esses mandatos são partidários e foram usurpados. E vem de há muito tempo. E, como eu disse,
de todos os governos, de todas as oposições. E por isso mesmo, o Brasil todo, independente de ideologia, de coloração política, independente da contradição que possa existir, o Brasil está esperando que a sociedade brasileira tenha uma resposta contra essa indignidade. E não pode ser, e aí me permitam, não pode aqui ter nenhuma tergiversação de jogar para o futuro a aplicação. Até porque é como se estivéssemos dizendo, olha, não pode roubar, mas até um determinado ponto, tudo será permitido. Para reforçar sua posição, Roberto Freire deu o exemplo do ex-deputado Enéas Carneiro, morto em maio de 2007. O parlamentar mais votado da história do país foi eleito com 1,5 milhão de votos e, com a votação expressiva, elegeu também outros 5 deputados. O sistema brasileiro traz para todos nós uma indicação muito clara. O número do partido precede a toda e qualquer votação, inclusive no sistema atual, no sistema eletrônico. Os outros números, maiores para vereadores, menores para deputado estadual e pequeno para deputado federal, servem apenas para o ordenamento interno dentro do partido para saber qual dos mais votados e, sendo mais votado por cada cadeira assumida, esses irão assumir, cada cadeira adquirida pelo partido com o seu quociente eleitoral, esses irão exercer este mandato, que não é dele, que foi conquistado pelo partido. Há exemplos impressionantes em relação a isso. Se quisermos analisar, e ouvir o ministro Marco Aurélio lembrar o Dante Oliveira das diretas. Eu lembro aqui, bem vizinho a nós, Aldo Arantes, do PCdoB. O mais votado da eleição, como o seu partido não adquiriu quociente eleitoral, não foi deputado federal. Posso ver ao contrário. O senhor Enéas, mais de 1,5 milhão de votos. Se fosse dele, apenas ele viria. Mas 5 vieram com ele, porque o Prona, com o seu quociente eleitoral, pôde trazer deputado com menos de 300 votos. E nenhum dos 5 teve mais do que 5 mil. Porque o voto era do Prona, partido. Os votos não eram de Enéas, embora ele fosse consignado. Mas o sistema do direito positivo brasileiro determina que o voto é do partido. Que o voto determina o quociente partidário. No meio do julgamento, uma situação inusitada. O prédio do Supremo foi atingido por uma queda de energia. A TV e a Rádio Justiça saíram do ar. O som dos microfones dos ministros também foi cortado. Mas aqui no plenário a sessão não foi suspensa. Graças a um gerador, a queda de energia não interrompeu o julgamento. E os advogados continuaram as sustentações orais em nome dos parlamentares e dos partidos. O advogado Eduardo Ferrão também falou em nome de parlamentares do PPS. Ele lembrou que a Constituição Federal de 1969 já previa a perda de mandato pela troca de partido, mas que a sanção foi revogada por uma emenda constitucional em 1985. A perda do mandato por troca de partido já teve na Constituição, sim. E de forma muito clara. Artigo 152, parágrafo único da Constituição de 67, com a emenda constitucional número 1 de 69. De uma clareza, com a devida vênia, senhores ministros, perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais, quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito. Mas a perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral mediante representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa. Parênteses, senhores ministros. Que ampla defesa? O que vai se discutir a não ser a motivação ou as razões determinantes da troca de partido?